abraço para você em todo o Brasil. Tá no ar o programa esportivo democrático e diferente aqui pela Rede Aparecida. Comigo, a Larissa Rodrigues. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, André? Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente em todo o Brasil. Mais esportes no ar e a gente vai trazer aí todas as informações. E ontem começou mais uma rodada da Série A, André. O líder é o mesmo? O líder continua o mesmo, mas o Super Galo continua na cola. E lá na ponta de baixo da tabela teve gente que respirou e tem time, André, que se vê cada dia mais perto do Z4. Desespero total nos dois últimos colocados. Daqui a pouco nós vamos mostrar essa situação. E também teve golaço do Neymar. Muitos gols bonitos. Do Neymar foi o mais bonito, mas teve outros também, André. Vamos começar então com os resultados de ontem, André. E você vai me falando se você acertou, se você errou. 24ª rodada, Portuguesa 0, Fluminense 2. E o Corinthians empatando com a Ponte Preta. Errou, você apostou no Timão, né? Figueirense 2, Cruzeiro 0. Disse que daria empate, errei. Sport 1, Bahia também 1. Disse que o Bahia ganharia o jogo, não ganhou. O Atlético Goianiense perdeu pro Coritiba por 2-1, eu acertei. Você acertou? Falei que ia dar coxa. Eu falei que ia dar empate. E a vitória do Vasco em cima do Palmeiras, acho que todo mundo acertou, né? Todo mundo acertou, essa foi fácil. E a vitória do Atlético Mineiro em cima do São Paulo? Também apostei no Super Galo. Apostou no Santos também, que eu lembro, André. Isso, essa é fácil. Essa tava facinho, né? Fácil. Santos 2, Flamengo 0. Acertei. Então acertei 4 resultados. 3, André. 3? 3. Na primeira página não acertei, não? Você só acertou o primeiro. É verdade. Mais 2 agora. Mais 2 agora, André. 3. Então tem mais 2 jogos hoje pra Você vai ter que acertar os 2 resultados de hoje pra você entrar na média, André Isaac. Isso. Então vamos começar aqui no Mais Esportes a mostrar pra você os gols de ontem. O Santos venceu com golaço e o Vasco também venceu com o seu técnico inteiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco entrou em campo com um novo treinador de olho. E parece que isso inspirou o time. Apesar de Luan abrir o placar para o time paranaense, isso porque logo depois Carlos Tenório empatou. Newton colocou o Vasco na frente. E Juninho Pernambucano fez esse belo gol na saída do goleiro. Vasco da Gama 3, Palmeiras 1. Ficou difícil para o Palmeiras, hein? Tá difícil pro Flamengo também, gente. Na Vila Belmiro, o time rubro-negro visitou o Santos e assistiu de camarote a 2 belos gols. Na saída do goleiro, Felipe, Vitor Andrade mandou por cima. Que lindo! 1-0. Mais lindo ainda foi o do craque Neymar. Ele driblou todo mundo, pedalou e mandou por cima. Ah, esse merece replay. Jogo Santos 2, Flamengo 0. André, o Santos ainda tá longe do G4, mas quem tá pertinho do Z4 é o Flamengo. O Flamengo perdendo um jogo atrás do outro, e esse é lógico que a gente acreditava que não fosse vencer. E o time tá vivendo um momento de crise, é hora de ter tranquilidade. O time do Flamengo não é tão ruim quanto está sendo. Ele não merece estar nessa posição. É lógico que também não mereceria estar nas primeiras posições do campeonato, até pelo planejamento ruim que fez durante todo o campeonato. Tem bons jogadores, como o Ibson, tem o Wagner Love, tem o zagueiro Wellington, que está se destacando, tem o goleiro Felipe, tem o lateral Léo Moura. Tem bons jogadores, tem um elenco qualificado. Dizem que as coisas estão em dia lá, de que o salário está tudo ok, então não justifica essa campanha. Mas essa derrota de ontem foi normal, até porque do outro lado tinha o Neymar. E me conta uma coisa, André, o que vai virar o Santos nesse campeonato? Nada? Nada, ele vai fazer uma campanha... G4 tá longe, tá com 30 pontos. É impossível chegar, não vai chegar, vai ficar numa posição intermediária. Vai ficar de fora da Libertadores? Fica de fora da Libertadores, vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Você disse que o Flamengo não tem um time tão ruim pela posição que está, e o Palmeiras tem um time tão ruim para estar aí na zona de rebaixamento? Tem, o time do Palmeiras é ruim, o time do Palmeiras é limitado, o técnico não faz um bom trabalho. André, vamos fazer o seguinte então? Vamos ouvir o que o Filipão falou depois da partida e você segue o seu comentário. Continuar trabalhando forte, superando essa ansiedade e esses erros que nós cometemos, nós todos, como grupo, e persistir, buscar uma alternativa dentro de campo que nos permita uma primeira vitória, uma segunda, superar
ter um motivo para superar mais essa dificuldade que nos é apresentada e em cima disso trabalhar. Só nos resta fazer isso. André, o Filipão tentou explicar o que tem que fazer para livrar o Palmeiras do rebaixamento. Vai dar para livrar? Não dá para livrar. Você já está cravando o Palmeiras assim? É complicado, a não ser que eles deem uma sacudida muito forte lá no Palmeiras para reverter essa situação. E eu já tenho a informação de que o Felipão vai conversar com o Arnaldo Tironi hoje à tarde, que vai ser demitido. Felipão não vai continuar no comando técnico. Depois dessa derrota aí para o Vasco da Gama, depois de tantas derrotas no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Palmeiras não vê o Felipão em condições de reverter essa situação. Eles vão agradecer pelos serviços prestados. O Felipão tem simancol, sabe que o seu trabalho não está sendo bom e que o melhor para ele nesse momento é sair mesmo. E eles vão conversar apenas para acertar a situação da multa. A diretoria do Palmeiras, estou informando em primeira mão para todo o Brasil, a diretoria do Palmeiras já tomou a decisão, não quer mais o técnico Felipão. E a decisão da demissão vai ser confirmada hoje à tarde. E só lembrando que do lado do Vasco, Marcelo Oliveira vai ser apresentado oficialmente hoje, depois do treinamento da tarde, que ele mesmo já vai comandar. André, tá na hora, sabe do quê? Do seu pronto falei. Por que o Neymar se destaca tanto no Santos e não joga na seleção brasileira? Vocês viram o golaço que o Neymar fez ontem contra o Flamengo? Uma verdadeira pintura de gol. Saiu driblando os adversários e depois tocou com categoria para o fundo da rede. Vocês lembram no jogo contra a China, onde ele teve uma oportunidade parecida e com a preguiça danada ele acabou perdendo o gol? O que acontece é o seguinte, o Neymar está motivado para jogar no Santos e não tem motivação para jogar na seleção brasileira. Culpa do jogador? Também. Só que eu vejo que a culpa maior é do técnico da seleção brasileira, que não observa isso, que não busca tirar do jogador o seu máximo nas partidas. É por isso que, ultimamente, o Neymar não faz diferença na seleção brasileira, mas no Santos ele é 90% do time. Pronto, falei. E depois do pronto falei do André, a gente vai para o intervalo rapidinho. Voltamos daqui a pouco com mais gols da Série A. Desenvolvimento sustentável, tudo pode acontecer. Agora o que foi notícia no esporte, maioria absoluta dos votos da área do conhecimento. Um número bem maior. Veja na reportagem. Notícias e informações do Brasil e do mundo. Saúde, esporte, política, educação, economia. TJ Aparecida, de segunda a sexta, 7 da noite. Aqui na Rede Aparecida. Doe, se entregue, se alegre, sob o manto da Mãe Aparecida. Nos dê a mão, participe, celebre, campanha dos devotos, graça e luz em sua vida. PUC Goiás, excelência no ensino. Formação profissional e humanista é a base dos cursos de graduação da PUC Goiás. 50 cursos em 5 campos, 462 ambientes laboratoriais, bibliotecas com mais de 364 mil exemplares, complexo poliesportivo de padrão internacional e uma estrutura ímpar para a melhor formação. Acesse www.pucgoias.edu.br e saiba mais. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. E agora vou falar da mais nova e moderna academia de Goiânia, a Sport Fit, no Parque Flamboyant. Musculação, ergometria, jump, ginástica localizada, muay thai, ritmos, estacionamento próprio, vestiários, espaços amplos e climatizados, atendimento personalizado. Nesse mês, você não paga matrícula. Plano executivo com 50% de desconto. Academia Sport Fit, no Parque Flamboyant e Unidade Areião.
Olá, você embarca a partir de agora em um novo Da Hora. É isso mesmo, um programa super interativo para quem está de olho no futuro. Ronaldo Félix, Thaliton Andrade e Daniela Rios apresentam matérias sobre moda, tecnologia e comportamento. Toda sexta, 10 da noite, programa Da Hora. Você não perde por esperar. Na Rede Aparecida. Daqui a pouco, aqui no Mais Esportes, o programa mais democrático do Brasil, nós vamos mostrar a Série D do Campeonato Brasileiro, que ontem teve um público que bateu o recorde das 4 divisões. Posso falar quantos já? A gente deixa no suspense. Pode falar. 35 mil pessoas, André. 35 mil pessoas. Daqui a pouco nós vamos falar onde foi esse jogo. Também vamos mostrar o gol desse jogo, já que faltava só esse time para se classificar para formar as quartas de final, que vão começar no final de semana da Série D do Brasileiro. E a gente segue falando de Série A aqui no Mais Esportes. Na ponta de baixo da tabela tem time desesperado, mas teve time que conseguiu respirar um pouquinho. Em Santa Catarina, o Figueirense recebeu o Cruzeiro. Na cobrança de falta, João Paulo abriu o placar aos 34 do primeiro tempo. 1-0 Figueira. No segundo tempo, o Aloísio mandou a cabeçada para fechar o placar. Figueirense 2, Cruzeiro 0. Em Pernambuco, o Sport recebeu o Bahia. Hugo de cabeça abriu o placar. Helder foi quem empatou. Ruim para os dois, Sport 1, Bahia também 1. No Serra Dourada, em Goiânia, o Lanterninha Atlético Goianiense recebeu o Coritiba. Mal a bola tinha rolado e Robinho abriu o placar para o Coxa. 1-0. 10 minutos depois, Patrick mandou para o gol de cabeça. 1-1. No segundo tempo, o David fez o da vitória. Primeiro gol do atacante com a camisa do time paranaense. Atlético Goianiense 1, Coritiba 2. André, esse jogo do Atlético Goianiense, que foi no estádio Serra Dourada, teve o gol mais rápido do campeonato? O gol mais rápido do campeonato e o menor público do campeonato, e o Atlético a pior campanha, só recorde negativo. Ali nós temos as imagens, e aí vocês vão ver aí, tanto que foi rápido o gol da equipe do Coritiba. Aí, ó, soltou a bola, o Atlético Goianiense que deu a saída na bola. Passou um pouquinho, olha ali, ó. A bobeada. Aí o Geladeira vai sair jogando, toca pro Márcio, ele dá o chutão pra frente, o jogador do Coritiba recupera. Toca rápido e a defesa do Atlético tenta se armar, a bola sobra pro Robinho fazer o gol. Com apenas 21 segundos de jogo, o Coritiba abriu o placar 1-0, aí acaba com qualquer esquema, né? O Arthur Neto, que era o técnico que estava estreando na equipe do Atlético, ficou desarmado diante dessa situação. Ele que gosta de times ofensivos, teve que se jogar mais o time para cima. No primeiro tempo, o Atlético ainda jogou bem, o time conseguiu reagir de uma forma positiva depois do gol, não se intimidou. Tá aí o gol do Patrick, que é o melhor atacante do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que teve vários atacantes no campeonato, e só o Patrick, que veio do Vila Nova, que deu certo. E o Atlético Goianiense entra nessa crise, né? Faltam 14 jogos e o time precisa ganhar 9. O Arthur Neto chegou, nada pelo jeito mudou e não vai mudar. Tem 6 jogos que o Atlético não sabe o que é vencer, que o Atlético só perde. No Serra Dourada aí tivemos ontem 647 pessoas, heróis, 647 heróis acompanhando o jogo. O torcedor atleticano, a gente convive um pouco mais, a gente sabe um pouquinho da história. A diretoria do Atlético se distanciou do torcedor, e o torcedor se distanciou do time. Quando perde a confiança, acabou. E aí o torcedor não tem muita esperança e por isso ele não vai. Ele não deixa de torcer, ele fica torcendo de longe. A torcida do Atlético não é pequena. Ela pode ser menor em relação ao do Vila Nova e do Goiás em Goiânia. Mas ela é uma torcida que na Série C do Campeonato Brasileiro, eu me lembro de jogo contra Campinense, por exemplo, com 15 mil torcedores no estádio. Uma torcida só a torcida do Dragão, e 15 mil torcedores no estádio. Qual é a situação? Por que está desse jeito? Então, é porque o torcedor não está acreditando na equipe. O rebaixamento vai acontecer, mas o torcedor tem que entender que isso não é o fim do mundo. Em 2005, o Atlético Goianiense estava na segunda divisão do futebol goiano. E o feito do Atlético chegar à primeira em tão pouco tempo é um feito memorável. Isso deve ser ressaltado.
Há dirigente até que acha que o Atlético subiu cedo demais, que não estava preparado para a primeira divisão. Tinha que ter passado uns anos na Série B para aprender? Para aprender, para se estruturar um pouco mais. Mas essa estada na primeira divisão foi importante para provar que o Atlético tem condições. E André, ontem depois do jogo, além da derrota, além do desespero, teve confusão, né? Durante o jogo, na verdade. Foi durante o jogo, inclusive o nosso repórter Ailton Cruz, ele estava com outra câmera, enquanto o nosso cinegrafista filmava o jogo entre Atlético Goianiense e Coritiba, ele fez essas imagens da arquibancada. Ali, de camisa branca, é o Ricardo Bueno. Ele está discutindo com uma pessoa... Ricardo Bueno, que é jogador do Atlético. Isso, que é ex-atacante do Palmeiras. Note que tem dois policiais apartando a briga. Ele estava discutindo com dois torcedores. E ele dá um soco no que está de amarelo ali, ó. No que está de amarelo, ali atrás, um pouco calvo. Ali, agora ele vai lá e... Quer ver? Ele dá o soco agora. Puf! Sangrou o nariz e olha a situação. A discussão já estava praticamente contornada. O jogador estava assistindo o jogo das cadeiras. Ali é área de torcedor. Ali não é a tribuna do Serra Dourada, não. Ali não é lugar de membro de comissão técnica, de jogador, de dirigente ficar, não. Ele estava ali no meio de torcedor. Ele tinha que entender isso. E tinha um torcedor, o Juarez Mendonça, um ex-árbitro de futebol, que estava chateado com a situação. Ele estava gritando, xingando os jogadores. Isso é normal, o torcedor faz isso. E acompanhado dele estava o Vilmar Ariz. E Vilmar Ariz é esse que saiu com o pano no nariz, já que ele tomou um soco no nariz e o sangue desceu na hora. E o Ricardo Bueno, quando o pessoal do Atlético, segurança do Atlético, funcionário do Atlético e o policial estava do lado dele, ele deu o soco quando a confusão já estava contornada. E o azar dele? A pessoa que ele agrediu é o policial civil, a paisana. Na hora foi mostrada a identificação, o policial se identificou e falou: o senhor está detido. Essa é uma informação exclusiva, é a primeira emissora no Brasil que está dando essa informação. O senhor Ricardo Bueno, ele foi detido, ele foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Goiânia na hora. Os policiais o encaminharam. O policial civil o acompanhou e enquadrou em 2 artigos, um do Estatuto Torcedor e o outro por agressão por lesão corporal. E ele vai responder processo por isso. Não foi torcedor que invadiu a área onde estava o jogador, o torcedor estava lá e o jogador foi apelar porque o torcedor estava xingando o time. A agressão não se justifica em nada, portanto, o senhor Ricardo Bueno está errado e ainda dá um azar danado, bateu no policial. E ontem também tivemos o líder do Campeonato Brasileiro em campo. O Corinthians também jogou, mas sabe como era? Tá só pensando no Mundial. No Pacaembu, o Corinthians recebeu a Ponte Preta e a Ponte saiu na frente. Bola alçada na área e Thiago Alves foi quem completou. 1-0. O gol do empate saiu no finzinho do segundo tempo. Emerson mandou a bola e ainda bateu no goleiro, mas entrou. Corinthians 1, Ponte Preta também 1. O líder Fluminense entrou em campo fora de casa no Canindé e se deu bem. Gol só no segundo tempo. Jean aproveitou a sobra e mandou de longe. Flu 1-0. 2 minutos depois, o Wellington nem driblou o goleiro para fechar o placar. Que lindo! Portuguesa 0, Fluminense 2. E a gente vai para o intervalo rapidinho. Voltamos daqui a pouco para falar dos jogos de hoje pela Série A. Nesta quarta, 9 da noite. Depois de uma perseguição perigosa, esse policial encontrou um mapa muito valioso. Não deve valer muito, não. Já tem até um furo. Stephen Baldwin. Onde você arranjou isso? É confidencial. E agora eles vão em busca desse tesouro perdido. Isso valeria milhões. Eu sei, Só que para colocar a mão nessa fortuna, não vai ser moleza. Me dá um mapa. Não vamos pegar todos daqui. A caçada tem que ser no chão. Não é o resgate da ilha! Corram! O Tesouro Perdido. Nesta quarta, 9 da noite, na Super Quarta. Aqui na Rede Aparecida. Todo dia 12, rezo com Nossa Senhora. Se eu estou passando por algum problema, peço à mãe e o filho atende. Na minha casa há um lugar especial para a capelinha.
Ali rezo todos os dias, pois sei que Nossa Senhora escuta. Sabe quando você recebe um presente que fica sem palavras? Foi assim que eu fiquei quando recebi a capelinha. Em breve, um presente abençoado chegará. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. A Agenda Latino-Americana 2013 tem como tema a outra economia. É urgente implantarmos uma outra economia que seja integral, ecológica e intercultural. Convidamos você e sua comunidade para o lançamento da Agenda Latino-Americana nesta quinta às 19h30 no Centro Cultural Caravídeo. Na oportunidade, a PUC Goiás estará conferindo o título de doutor honoris causa a Dom Pedro Casaldáliga. Não basta ser pós, tem que ser PUC. Excelência e reconhecimento na pós-graduação. Aproveite a oportunidade para incrementar sua formação e avançar em sua vida profissional. Inscrições abertas para dezenas de cursos de especialização em todas as áreas do conhecimento. Faça sua especialização na PUC Goiás. Inscreva-se no www.pucgoias.edu.br. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Um mundo em duas rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. Volta aqui no Mais Esportes. Vamos seguir falando de Campeonato Brasileiro, Larissa. Tá faltando gol de um time que entrou em campo ontem, de dois times, na verdade, André. O Galo voltou a vencer. Independência, o Atlético Mineiro recebeu o São Paulo precisando vencer. O time mineiro já sabia que o Fluminense tinha vencido e por isso também precisava conquistar os 3 pontos para não deixar o time carioca se distanciar. Só que a partida foi difícil, viu? O Galo chegou inúmeras vezes ao gol do tricolor, mas fazer a bola entrar não estava fácil. Até que aos 17 do segundo tempo, Bernard lançou pela direita e lá estava Leonardo para mandar a cabeçada. Único gol do jogo. E que jogo! Atlético vice-líder 1, São Paulo 0. André, o pessoal do Atlético tá fazendo as contas. Se vencer o Flamengo, volta pra liderança. Aí tem que vencer não sei quantos dentro de casa, já que não perdeu ainda. Mais 2 ou 3 fora, mais ou menos isso pro Galo chegar ao título. Ele tem que fazer os seus jogos, não pode ficar preocupando com o Fluminense, tem que fazer a sua parte. A partir do momento que preocupar com o adversário, vai ser uma preocupação a mais. Então o Galo tem que ter só uma preocupação no jogo. O time foi favorecido por uma expulsão que aconteceu na equipe do São Paulo, teve um jogador a mais e além de ter jogado melhor, mereceu a vitória. É pinta de time que vai disputar o título do campeonato. Aliás, a disputa do título está entre essas duas equipes, o Atlético Mineiro e o Fluminense. O Grêmio corre por fora. Vamos ver então como que ficou a classificação, lembrando que hoje tem jogos ainda, essa classificação ainda não é definitiva. O Fluminense segue na ponta, o Atlético Mineiro é o segundo com 51, o Grêmio é o terceiro com 44 e o Vasco com 42. O Grêmio vai entrar em campo hoje, daqui a pouquinho a gente traz para você o adversário. Botafogo, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, Corinthians e Ponte Preta. Até onde ainda, André, dá para sonhar com o G4? Para quem? Até onde? Até Cruzeiro, mais ou menos? Eu acho que até no máximo o Internacional. Até o máximo o Inter? O Cruzeiro já não dá tem mais força, não. Seguindo aí, do outro lado da tabela, o Santos, que pelo jeito não vai dar em nada esse ano, Portuguesa, Coritiba, Náutico, Bahia e Flamengo. Na zona de rebaixamento, Sport, Figueirense, Palmeiras e Atlético Goianiense. Só lembrando então que a rodada termina hoje, a gente já vai trazer para você os confrontos de hoje. O Botafogo, André, vai encarar o Internacional, é disputa direto aí naquele sonho do G4. Vai dar o quê? O Botafogo joga em casa com o Inter, vai ganhar o jogo. E o Grêmio vai ganhar do Náutico no Estádio Olímpico? Vai. O Grêmio é o maior favorito da rodada. Então, falando no Botafogo, você disse que ele é o favorito, mas pode ter uma ausência muito importante. Sidorf sentiu dores e a gente só vai saber se ele vai ou não entrar em campo horas antes da partida. Quem comentou isso foi o treinador. Olha, meu pensamento é o Sidorf, né? Não desviei a atenção. Mas
uma boa possibilidade de ser o Cidinho também. Bem que o Lodeiro está chegando aí, né? Então, primeiro eu estou concentrado só no Sidoff. Vamos ver o que vai acontecer. André, faz diferença dentro de campo porque é um cracaço e também acaba sendo uma inspiração para os outros se o Sidoff não jogar, né? O Sidoff, ele é o ponto de equilíbrio do Botafogo. Ele é o jogador que faz a ligação entre a defesa, meio campo e o ataque. Ele é um jogador diferenciado. Se ele não jogar, as chances do Botafogo diminuem bastante. Só lembrando que o Andrezinho e o Elkson também estão em boa fase e os dois vão jogar, então tem uma ausência que ainda nem foi confirmada. Eu acho que podem estar querendo conturbar um pouco a coisa. Aí vai 2 horas antes e fala, se dá pra jogar. Confundir a cabeça do adversário. Uma coisa eu tenho certeza, e você tem razão nisso. Eles sabem se vai jogar ou não. Só não divulgaram. Só não divulgaram. Eles têm certeza da participação ou não. E aí o segredo faz parte. Se não vai jogar, o outro time pode esperar que ele jogue e vai se preparar vai ter que pensar em 2 situações de jogo, uma com o Sidoff e outra sem o Sidoff. Então isso confunde a cabeça do adversário. Não é decisivo, mas atrapalha um pouquinho o outro treinador. E hoje tem Série C, vamos ver aqui na tela a partida de hoje, André Isaac, 8h30 da noite, tem Santa Cruz e Salgueiro, clássico pernambucano. Fechando a rodada do final de semana, a 11ª rodada, porque não teve o jogo do Santa Cruz, porque o estádio estava cedido à seleção brasileira. Estava naqueles preparativos e não poderia ter jogo lá no Arruda. E a seleção brasileira jogou na segunda-feira contra a China e agora vai o Santa Cruz contra o Salgueiro. Só lembrando, a gente já falou de Série A, falamos agora de Série C e ontem na Série D, isso mesmo, na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, teve nada mais, nada menos do que 35 mil pessoas, André, acompanhando a partida no Castelão. Olha que bonito. É a reinauguração do Estádio Castelão, lá em São Luís, no Maranhão, com essa torcida fantástica, imensa, que é a torcida do Bolívia Querida, do Sampaio Correia, que faz uma campanha muito bonita no Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão. Olha só que festa que a torcida fez. Foguete não faltou, André? Foguete não faltou, o torcedor fazendo a festa e o adversário era o Vilhena de Rondônia. Vamos fazer o seguinte então, vamos acompanhar agora os gols desse jogo, pedi a produção para colocar no ar pra gente. Era o último que estava para definir, né, André? Que ia para a 4ª final. Tivemos então Sampaio Correia e Vilhena em campo, ou a partida de ida tinha sido 2-2. 1-0, Vilhena abriu o placar. Primeiro tempo todinho, 1-0 para o Vilhena, esse placar classificava o time de Rondônia. E na sequência, no segundo tempo, o Sampaio Correia reagiu e acabou virando o jogo. 4-1. O Sampaio Correia está classificado e vai enfrentar o misto na próxima fase. E o Mais Esportes de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, 1h30 da tarde. Boa tarde para você e até amanhã, André. Um abraço a todos.